no capítulo 2, e eu acho que é o versículo 5. Versículo 5. O texto diz assim: E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Queridos, nós gastamos muito tempo falando sobre o ensino dos falsos mestres e 2 semanas batidas falando dos falsos mestres, tá bom? Hoje, nós vamos voltar os nossos olhos aqui, querido, para a maneira como todo cristão deveria viver em tempos de aridez espiritual, onde o verdadeiro cristianismo parece sucumbir diante das pressões de um mundo sem Deus. Isso é interessante, querido, porque Pedro aqui, ele vai lançar a mão de 2 personagens do Antigo Testamento que viveram em situações extremas, e ele faz isso para nos ensinar, né, como nós devemos nos portar diante de eu vou chamar isso de um avassalador avanço do pecado. Nós temos aqui a figura de Noé e temos também a figura de Ló. São os 2 personagens que Pedro usa como exemplos de homens de Deus que souberam lidar com esse tempo de aridez espiritual. Você sabe, aridez, né? Pensa numa terra árida, que ela começa a ressecar. Pensa agora nisso numa situação espiritual, onde nós estamos numa sequidão espiritual, quase rachando, né? Por falta de Deus, por falta do Espírito Santo na nossa vida. E quando você pensar nessas 2 coisas, querido, e você voltar os olhos para o tempo de Noé, capítulo 6 de Gênesis, e o tempo de Ló, 18 e 19 de Gênesis, você vai entender o que é aridez espiritual, tá? Então, Pedro traz aqui a vida desses 2 homens, né? E por que ele faz isso, na verdade, irmãos? Isso é interessante, olha, ele sabe que vai morrer, o Senhor já deu a ele a revelação de que ele vai morrer logo, entendeu? Então, uma preocupação está ali assolando o coração dele. Ele conhece a história do povo de Deus, o Velho Testamento, e ele sabe o perigo que os falsos mestres, os falsos pastores oferecem ou ofereceram ao povo de Deus e oferecem à igreja, entendeu? Pedro conhece que do poder tentador dos falsos ensinos e o perigo iminente, irmãos, de um afastamento da sã doutrina e os perigos que esse afastamento pode trazer para o povo de Deus. Se você olhar para o Velho Testamento, querido, principalmente os profetas, você vai ver isso, né? Eu chamaria a sua atenção para Isaías, para Jeremias e também Ezequiel. Deus sempre levantou o homem de Deus para falar à nação, para apontar o erro do povo, para trazer o povo para o caminho certo. Mas sempre houveram, querido, falsos profetas, entendeu? Homens que se passavam como homens de Deus, mas estavam ali legislando em causa própria. Homens que fingiam ter visões de Deus, diziam que Deus tinha falado com eles, quando na verdade não tinha falado. E com essas mensagens enganadoras, eles levavam a nação a se afastar do Senhor. E muitas vezes a rejeitar o profeta, a rejeitar o homem de Deus enviado com a mensagem de Deus. E por que havia uma aceitação em massa de um falso profeta, mas uma rejeição também em massa de um homem de Deus? Tudo se restringe, querido, à mensagem dos 2. A mensagem do homem de Deus é sempre essa: vocês estão se afastando do Senhor, vocês estão vivendo longe do Senhor em idolatria, a maldade tomou de conta do coração de vocês e vocês precisam voltar-se para Deus, precisam se arrepender daquilo que vocês estão fazendo e se voltar para Deus. Isso era a mensagem de um bom profeta, de um homem de Deus.
a mensagem do falso profeta era sempre uma mensagem agradável, entendeu? Estava sempre dizendo às pessoas aquilo que elas queriam ouvir. Isso resume basicamente a história do povo de Deus no Velho Testamento, irmãos. Em se tratando aqui de Gênesis 6 e Gênesis 18 e 19, quando você volta o olhar para essas duas situações, você vai ver, querido, ali a história do dilúvio, né, de Sodoma e Gomorra, do exílio babilônico. Esses três momentos da história, né, registrado no Velho Testamento, diz respeito a um abandono generalizado de Deus. No dilúvio, querido, eu vou ler daqui a pouco o texto, não se achou, toda a inclinação do coração daquele povo era somente para a maldade. Quando você vai para olhar para Atos, para Gênesis 19, você vai perceber que só havia Ló naquele lugar que era temente a Deus. O povo daquelas duas cidades, todos eles viviam numa imoralidade, acredito que era uma coisa de louca. Tanto é que nós damos até nome para isso, né? Tem sodomia, o nome que é dado para um tipo de pecado que acontecia naquela cidade, entendeu? Então, o povo vivia, querido, numa imoralidade extrema, na verdade. E nós temos também o exílio babilônico como reflexo desse distanciamento de Deus, irmãos. A idolatria, né, o abandono da lei, a imoralidade, a violência, a crueldade, a injustiça, tudo isso diz respeito aos motivos que levaram Deus a exilar o seu povo, a quase que destruir o seu povo. Bom, Pedro está preocupado, ele conhece a história, tem o registro dela, sabe o que aconteceu. E é como se ele estivesse ali, irmãos, dizendo para aquela igreja, olha, eu quero poupar vocês disso. Eu quero dar a vocês a oportunidade de se manterem firmes nos caminhos do Senhor. Ele sabia que a igreja estava sendo invadida por falsos mestres, sabia que ia morrer e só não sabia o que aconteceria depois da sua morte. Então ele está aqui se adiantando, né, à igreja e prevenindo a igreja, na verdade. Mas a questão é, veja, quando você pega esses versículos aqui, do 5 até o 7, Pedro está nos ensinando o seguinte: como um filho de Deus deve portar-se diante de um tempo de aridez espiritual. Como viver a fé cristã diante de uma sociedade completamente distante de Deus, querido. Eu queria chamar a sua atenção, querido, mais uma vez, para esses exemplos aqui. Irmãos, Pedro não é à toa que Pedro cita Noé e Ló. Não é à toa, entendeu? Eu já descrevi a vocês, querido, esses dois períodos aqui numa ministração anterior, né? Esses períodos são retratados no livro de Gênesis. A inclinação pecaminosa, a imoralidade, o afastamento generalizado de Deus, da sã doutrina. Isso tudo eu já retratei com vocês, querido. Agora, veja, em meio a tudo isso, nós somos convidados a olhar para a vida desses dois homens e a refletir, né? Mas não só refletir. Ao mesmo tempo que nós refletimos, nós somos chamados a imitar a conduta firme desses homens diante de um tempo de crise espiritual, de aridez espiritual, de distanciamento de Deus. Veja uma descrição em Gênesis 6:5, irmãos, da situação em que Noé viveu. Eu queria que você observasse isso. Olha, Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio, todo o propósito, todo o plano do coração daquelas pessoas era continuamente mal. Essa é a descrição que é feita a nós daquele tempo em que Noé viveu. Quando a gente vai para a percepção de Pedro a respeito desse tempo, Pedro diz assim, olha, 2 Pedro 2:5, e ele não poupou, né? Deus está falando que Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Veja, ele está descrevendo a condição daquele mundo pré-diluviano, entendeu? E ele vai dizer, olha, naquele tempo, naquele mundo,
naquele período, só havia basicamente 8 pessoas justas. Todo o restante da humanidade é descrita aqui no versículo 5 como que, veja, todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Com a exceção de Noé e da sua família, o restante do povo estava andando bem distante do Senhor, querido. A mesma coisa é feita, irmãos, no que diz respeito a Ló. Eu li isso aqui também com vocês. Em Gênesis 38, no versículo 32, nós temos ali o final de uma oração de Ló. Ele está ali intercedendo diante do Senhor pelas cidades de Sodoma e Gomorra, provavelmente preocupado com o seu sobrinho que está morando lá, entendeu? Então ele começa numa argumentação: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir toda a cidade e tal. Aí o Senhor diz: não, se tiver 50 justos, eu vou poupar. Senhor, se tiver 40, Senhor, se tiver 30, Senhor, se tiver 20, Senhor, se tiver, aqui é o versículo 32, Senhor, se tiver apenas 10, o Senhor vai destruir os 10 junto. E o Senhor diz: não, se tiver 10, eu não destruirei os 10. Isso é uma descrição de 2 cidades. Não há ali 10 pessoas justas. Tá? Não há, querido. Quando Pedro se refere a isso também, em 2 Pedro 2,6, ele diz assim, olha, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente, mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Se você já leu, você sabe disso, querido, quando a gente lê o livro de Gênesis, eu confesso a vocês que não é essa a percepção que nós temos a respeito de Ló, entendeu? Vocês sabem lá, Abraão chegou para Ló e disse: olha, a terra está diante de ti aí, se tu escolher para o sul, eu vou para o norte, se tu for para o leste, eu vou para o oeste, escolhe aí. O Ló olhou para as campinas lá, daí olhou para a terra fértil e foi em direção a Sodoma e Gomorra, querido. Tá? Escolheu a melhor parte da terra, mas também a parte mais árida espiritualmente, entendeu? Então você percebe que ele não era, e ele foi se achegando, ele não foi morar direto em Sodoma e Gomorra, ele se situou ali nas campinas e ele foi se aproximando, quando chega no versículo 18, ele já está, de Gênesis, no capítulo 18, ele já está morando em Sodoma, entendeu? Não é essa a percepção, mas quando a gente chega no Novo Testamento, é essa a descrição que é feita. O justo Ló se afligia com a conduta do povo, tá? O que nós temos aqui é basicamente a mesma coisa de Noé, querido. Assim como no período de Noé, né, lá no período antes do dilúvio, Noé e a sua família eram consideradas justas. Aqui também, entende? Nós temos Ló e a sua família, com a exceção da esposa que morre antes de sair da cidade. A ideia é a seguinte: é como se Pedro estivesse dizendo àqueles irmãos: olhem para eles e vejam como se comportaram, vejam como reagiram a um ambiente tão hostil. A nossa intenção aqui, queridos, é extrair desse texto princípios que nos ajude na nossa caminhada cristã. Eu tenho essa intenção. Nós vamos extrair 2 princípios e depois fazer uma aplicação de como que a gente deve viver isso, tá bom? Veja, como a gente pode viver a vida cristã em épocas de aridez espiritual. Quando Pedro chama a atenção para essa realidade, eu vou falar disso mais tarde, ele tem em mente 2 coisas. Ele faz questão de dizer, é Noé e mais 7 pessoas. Depois ele se refere a Ló. Ele tinha na sua mente a quantidade de pessoas que estavam ali, entendeu? No mundo todo caído, apenas 8 pessoas. Em 2 cidades perversas, apenas uma família. Então, Pedro tinha isso em mente, tá bom? Eu vou me ater a isso, mas daqui a pouquinho eu vou dar uma mudada, porque eu quero fazer uma aplicação disso em relação à nossa realidade hoje, tá bom? Vamos lá. O primeiro princípio é o seguinte: viver em tempos como os que Noé e Ló viveram significam ter a fé sob forte provação. Esse é o primeiro princípio. Eles eram a minoria e viviam um padrão de vida que confrontava o estilo de vida predominante
daquelas gerações. Então, veja lá, querido, olha só. O primeiro princípio que nós vamos extrair aqui, desses versículos aqui, dos 5 ao 7, é que viver em tempos como os que Noé viveu, como os que Ló viveu, significa ter a fé sob forte provação, tá? O texto diz, irmãos, olha, ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio. O outro diz, mas livrou o justo Ló, que se afligia com a conduta libertina daquelas pessoas. O nome que nós damos aqui, querido, para isso aqui é o seguinte, olha, numa linguagem bem popular, conhecida por nós, como que a gente deve viver em tempos como esse? Nós devemos nadar contra a maré. Em tempos de crise, em tempos de aridez espiritual, nós devemos nadar contra a maré. Esse é um bom tempo, tá bom? Você se torna, querido, uma pessoa não grata, não apenas por ser quem você é e viver como você vive. Olha para Ló, olha para Noé, e você vai perceber exatamente isso. Eles eram pessoas que estavam nadando contra a maré, remando contra a maioria, e mais ainda, sabe, eram pessoas não benquistas apenas por viver a fé que tinham, apenas por ser quem eles eram, na verdade. Se você, por alguma razão, numa época como essa, resolver confrontar o estilo de vida pecaminoso dessas pessoas que estão ao seu redor, o mundo desaba sobre sua cabeça, entendeu? E houve tempos na história da igreja em que você poderia até mesmo perder a cabeça, literalmente, se você quisesse confrontar o estilo de vida que as pessoas estavam vivendo. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Repetindo, para que você compreenda. Pedro está falando de uma provação aqui que diz respeito ao ser minoria num ambiente como aqueles que viveram Ló e Noé. Eles eram minoria. Era Ló e mais 7 pessoas, era Noé e mais 7 pessoas, e Ló e as suas 2 filhas e a esposa. Só eles. Isso é viver sob provação. Agora, eu quero chamar sua atenção para uma coisa. Eu entendo que há lutas, eu sei que vai sempre haver lutas nesse sentido, sempre vai ter alguém que é crente numa família e só ele é crente, todo o restante não é, entendeu? Isso significa que você vai ser provado sim na sua fé, significa que você vai ser testado na sua fé. Eu sei também, queridos, que é possível uma pessoa que aceita Cristo, de repente está na empresa lá, ele é sozinho, ele é crente lá, ele quer viver a fé, mas está cercado por pessoas. Eu lembro que aconteceu isso comigo, na verdade, entendeu? Você está cercado por pessoas que não são cristãs, entendeu? Então tem um pensamento diferente. Eu vivi num lugar, uma época, entendeu? Em que as pessoas faziam algumas coisas erradas e eu era um estraga-prazer para eles, entendeu? Por causa da minha vida cristã, por causa do que eu cria, eu me tornei um problema, na verdade. Então, é disso que Pedro está tratando aqui. Agora, eu quero chamar a sua atenção, querido, para uma outra realidade. E eu não acredito, por exemplo, que esse seja um problema generalizado no Brasil, porque o Brasil é um país cristão. Repito, eu sei que é possível uma pessoa, numa família, ser provada dessa forma, e essa mensagem ela se adequa perfeitamente a essa realidade, entendeu? Você é minoria, é só você na sua casa, entendeu? O pai não é crente, a mãe não é crente, a esposa não é crente, os filhos não são crentes, e você está ali querendo viver princípios cristãos, mas a família toda não é. Então você vai sofrer com isso, você vai ser provado com isso, você vai ser testado com isso, entendeu? Eu tenho consciência disso e eu sei que essa é uma realidade que algumas pessoas experimentam, mas eu não posso dizer, querido, que essa é a realidade da sociedade brasileira. Por quê? Porque o Brasil é um país cristão. Eu li isso aqui recentemente, e hoje, quando eu estava montando a mensagem, eu lembrei, né? Há uma reportagem do Datafolha, do dia... Na verdade, o Globo está publicando essa reportagem do Datafolha, e o Globo publicou essa reportagem no dia 20 de janeiro do ano passado, 2020. O título da reportagem está no jornal O Globo. O título é esse, olha, de acordo com o Datafolha, 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos. E 10% não têm religião.
Essa era a matéria, bem grande, em letras garrafais, entendeu? Quando você olha para isso, você pensa no seguinte: o Brasil é um país cristão. Não tem como, querido. 81% de católicos e evangélicos. Somos a maioria esmagadora, entendeu? Há uns 10% que não tem religião. Esse número é alto, mas em relação aos que creem em alguma coisa, né, é bem pequeno, bem inferior, na verdade. Agora, deixa eu chamar sua atenção para isso. Eu creio que esses números, querido, eles não são tão favoráveis a nós como nós gostaríamos. E eu queria explicar isso a você. Nós vivemos num país em que ser cristão está na moda. Isso é um fato. Numericamente, nós somos a maioria. A igreja, ela está em todos os lugares, literalmente, entendeu? Está em todas as capitais do país, nos grandes centros, ela está nas pequenas cidades, está na televisão, no rádio, em todas as redes sociais, nós estamos em todo lugar. Alguém poderia perguntar, pastor, mas isso não é bom, né? Quanto mais igrejas nós tivermos, não seria melhor para o cristianismo? Eu tenho uma séria desconfiança de que não, irmãos, entende? De que não. Não é porque nós somos muito que isso é bom. Nessa conjuntura que nós vivemos no Brasil, nós temos um campo muito fértil para o falso ensino. Está na moda ser crente. Qualquer um vai para a igreja, entendeu? Qualquer pessoa hoje pode se fazer pastor. O cara está aqui dentro, aqui, ele teve um sonho e disse, vou ser pastor. E amanhã ele aluga um pontinho ali, ou sai lá, na casa dele lá, e ele coloca uma placa e pronto, ele começa uma igreja. Por quê? Porque é moda ser crente, entendeu? Tá no auge. Nós temos atores, nós temos jogadores de futebol, nós temos atletas, nós temos músicos se convertendo. Então, nós temos políticos cristãos. Está na moda ser crente. Esse é um campo muito favorável ao falso ensino. Também muito favorável a pregadores despreparados. É o que eu citei agora há pouco. Eu quero ser pastor. Eu descobri que quero ser pastor. E aí ele vai e aluga um pontinho e começa uma igreja, irmãos. Né? Ele não tem nenhum preparo teológico, ele não tem nenhum estudo, mas ele botou na cabeça que vai ser pastor. E como é moda ser crente, é muito fácil, entendeu? As pessoas vão lá e ouvem, na verdade. É um espaço muito favorável também, querido, para aproveitadores, para falsos pastores. E aqui eu não estou falando de alguém cheio de boa vontade, de boa intenção. Estou falando de alguém mesmo que quer aproveitar, entendeu? Há um nome no mercado, na questão de comercial que se dá para isso. Quando uma coisa tá na moda, tem um nome que se dá para isso, gente. Não lembro aqui agora, entendeu? Mas é um mercado muito favorável, entendeu? Para alguém que quer, fora, voga. Não é esse o nome, não. É quando um setor, tipo assim, é como se a área de construção estivesse em alta. Tem um nome que dá para isso no mercado, gente. Hã? Mas ainda não é essa a palavra, não. Se eu lembrar, eu falo. Mas não é essa ainda a palavra ainda, entendeu? Se eu lembrar, eu falo. Então, tipo assim, nós temos um espaço muito favorável, querido, para falsos pastores, entendeu? Para gente que vê na igreja uma forma de ganhar a vida. Isso é, tá? Outra coisa que eu vejo também, querido, com essa facilidade que nós temos hoje, é a competição entre igrejas, irmãos. Aqui no Buriti, temos isso? Temos. Mas nós somos uma cidade pequena, entendeu? Então não há... Tem, mas... Agora, se você chegar bem aqui em Imperatriz, irmãos, aí você vai ver o que é competição, entendeu? E nós temos também, querido, essa facilidade, essa promoção do evangelho, essa coisa, esse modismo, ela é muito propício para uma igreja fraca, entendeu? Fraca. Eu queria usar como efeito de comparação, querido, a maior igreja do mundo que está na China, entendeu? Na China existe dois tipos de igreja. Existe a igreja oficial, que ela é controlada pelo governo chinês, mas também existe lá, querido, a igreja clandestina, entendeu? Que se reúne às escondidas. Isso é característico da China. A igreja oficial, que tem lá, tipo assim, abre debaixo da autoridade do governo chinês, né? Mas tem a igreja clandestina.
Quando a gente pensa assim numa grande igreja, talvez vocês não saibam disso, mas a primeira igreja que vem à mente no nosso coração é a seguinte: é a igreja do pastor David Young Cho, ou Paul Young Cho, lá na Coreia do Sul. A igreja desse homem tem simplesmente 800 mil membros, entendeu? Ela é tida por muitos como a maior igreja do mundo. Só que eu li agora recente que a maior igreja do mundo não é ela. A maior igreja do mundo está na China. É uma igreja clandestina. Essa igreja, ela tem 100 mil congregações e elas reúnem no máximo 50 pessoas em cada congregação, o que daria em torno de 5 milhões de pessoas. Por que a quantidade pequena de gente, querido? Porque você não pode ter templos assim na China se você é uma igreja clandestina, entendeu? Se você quer viver o evangelho, pregar o evangelho, você tem que fazer isso escondido. Se é pego, irmãos, você pode ser morto, entendeu? Pode ser morto. Eu li também hoje uma matéria da BBC News que diz que a igreja clandestina na China, ela reúne mais pessoas no domingo, no culto de domingo, do que todas as igrejas da Europa juntas. Pra você ter uma noção, entendeu? É uma igreja muito forte. Agora, qual é a principal diferença entre a igreja brasileira e a igreja chinesa, querido? Lá na China, irmãos, ser crente pode significar uma sentença de morte. Aqui no Brasil, significa estar na moda. Essa é a diferença. E por que que isso não é bom? Não quero que haja a perseguição, embora eu acredite que o Brasil vai passar por um tempo de perseguição. Mas por que que a igreja da China é tão poderosa assim? É porque lá, querido, ou você é crente, ou você passa longe da igreja, entendeu? Eu espero que você entenda isso, irmãos. Qualquer um, irmãos, pode dizer que é crente. Tem gente que vem para a igreja atrás de menina, tem gente que vem atrás de homem, tem gente que vem pensando em se dar bem, tem gente que vem em busca de uma cura, entendeu? Estão abarrotando igrejas pelo Brasil, esse tipo de promessa. Na China, ou você é transformado de fato, querido, ou você não encosta numa igreja dessa, porque a qualquer momento a polícia chinesa pode chegar lá e prender todo mundo. Então a igreja, ela é genuína, ela é pura. O medo da morte purifica a igreja, entende? Às vezes eu penso, querido, eu não quero isso para o Brasil, não, mas eu penso que o Senhor ainda vai fazer uma limpeza na igreja brasileira, entendeu? E isso se dá, irmão, geralmente por meio de perseguições. Isso se dá por meio de crises. Pedro está apontando para duas pessoas, para dois homens de Deus, que conseguiram manter a fé em tempos de crise, em tempo de aridez espiritual. Olhem para Noé e veja, eu já preguei sobre isso, eu vou até atrás dessa mensagem que eu preguei faz muito tempo, numa celebração de célula, bem aqui nessa igrejinha aqui, entendeu? Sobre Noé. Irmãos, pense nas circunstâncias. Toda a inclinação do coração daquela geração era para o mal. Todos os planos do coração deles eram para o mal, eram pecaminosos. Não havia homem justo naquela terra, com a exceção de Noé e a sua família, entende? Todo o restante tinha um coração mau, um coração distante do Senhor. Numa situação como essa, irmãos, ou você é crente, ou você não tem como, não há como permanecer fiel ao Senhor, querido, quando tudo ao teu redor zomba, escarnece, persegue, entendeu? Não há como. O cara tem que ter muita fé no Senhor, tem que ter muita convicção na verdade. Agora veja, eu falei da aprovação por ser minoria, né? Agora veja, irmãos, a principal provação de fé dos nossos dias é o perigo de uma profissão de fé falsa. Veja, aqui eu encaixo tudo que eu já disse, entendeu? O que Pedro tem em mente é essa provação porque eles eram minoria. Porque eles estavam isolados, ilhados no meio de pessoas perversas e más, mantendo a fé, e no caso de Noé, né, construindo a arca, porque Deus tinha dito que ia destruir o mundo com um dilúvio, né? Eles não só estavam ali,
mas eles eram escarnecidos, eles eram zombados, entendeu? As pessoas faziam piadas com ele, na verdade. Eles eram pessoas não gratas, pessoas não benquistas da sociedade. Eram tidos como loucos, na verdade, por causa daquilo que criam e do que estavam fazendo. Eles eram minoria. O caso de Ló, a mesma situação, querido, a mesma situação. Esse é um tipo de provação? Irmãos. Há pessoas que em pleno século XXI, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, num país quase todo cristão, que passa por isso. Existem pessoas que passam por isso, entendeu? Famílias. Imagine quando você se converte, só você é crente naquela família, todo o mais segue uma outra religião ou alguma outra coisa. Querido, você vai ser alvo de zombarias, de chacota, entendeu? Vão te pressionar, vão querer forçar você a sair. Não tenha dúvida, você vai ser testado na sua fé. Ou então, empresa, ou qualquer outra situação. Mas a principal provação de fé dos nossos dias não tem a ver com ser minoria, querido. Tem a ver com uma profissão de fé falsa. Por quê? Porque nós somos maioria hoje, entendeu? Olha o texto, irmãos, rapidinho. 2 Pedro 2,19 em diante. Veja. Prometem-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio, muito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Antes de qualquer coisa, querido, muitas pessoas usam esse texto como diz assim, tá vendo, pastor? É possível alguém perder a sua salvação. Irmãos, tire isso da cabeça, tá bom? Pegue os dois exemplos colocados por Pedro aqui, e você vai perceber que ele não está falando de alguém que se converteu verdadeiramente, depois perdeu a salvação. Veja, a porca lavada voltou a rolar na lama. A porca lavada, a despeito da lavada, ainda é porca, entendeu? Ela não deixou de ser porca. Então, quando a gente pensa nesse texto, a pergunta que deveria vir ao nosso coração é sobre o que Pedro está falando aqui, o que ele está ensinando aqui, na verdade. Ele está dizendo aqui, querido, que nem toda profissão de fé no cristianismo é necessariamente uma profissão de fé verdadeira. Como eu disse para vocês, há pessoas que estão numa igreja evangélica hoje porque eles estão de olho na menina. Ele chegou para namorar e a menina diz, tu não é crente não, então não posso namorar contigo não. Tem que ser crente? Então ele vem para a igreja. Mas ele não quer saber de Cristo, ele não quer saber de Deus, entendeu? Ele não está preocupado com isso. O que ele quer, na verdade, é ela. Há muita gente na igreja assim, irmãos. Há muita gente que está procurando uma bênção financeira, quer mudar de vida, entendeu? E ouviu que se ele vier para cá, se ele fizer as campanhas, se ele der as ofertas, se ele for fiel no dízimo, o Senhor vai mudar a vida dele. Então ele está ali atrás de uma mudança na sua vida financeira. Ele não conheceu Cristo verdadeiramente. Irmãos, há muitas e muitas pessoas nestas condições dentro da igreja hoje. E quando eu me refiro à igreja, estou falando da igreja, a igreja brasileira, a igreja que está aqui, que está ali, entendeu? A igreja. É nesse sentido. Então, Pedro está nos ensinando que nem toda profissão de fé no cristianismo é necessariamente uma profissão de fé verdadeira. Quando eu digo, querido, que a principal profissão de fé dos nossos dias tem a ver com a nossa profissão de fé, né? Eu falei profissão 2 vezes, foi? Eu estou aqui me perguntando. Quando eu digo que a nossa principal provação de fé, né, dos nossos dias tem a ver com a profissão de fé, faço isso porque é muito fácil ser a maioria. E porque nós somos a maioria, a nossa fé quase nunca é realmente provada. Por isso é muito fácil permanecer no engano religioso. Repito, olhe para a igreja da China. É conhecida como a igreja subterrânea. Os irmãos cavam buracos no chão, eles se escondem nas cavernas, nos montes, para poder cultuar. Eu lembro de eu ter lido uma história, acho que é O Homem do Céu. É a história de um homem que fugiu da China, um pastor que se converteu, fugiu da China.
Acho que é ele, na verdade. Eu não sei. Eu li essa história em algum lugar. O cara estava indo para a igreja e aí a polícia pegou ele e perguntou: para onde é que tu vai? Ele disse: eu estou indo me reunir com os meus irmãos para a gente, não é velar o nosso irmão, né? Mas ele usou o fato de Cristo ter morrido para justificar o que ele estava fazendo, entendeu? É muito interessante, querido. A igreja realmente, para manter a sua fé, ela tem que se esconder. Quando você pega a história da história bíblica do Novo Testamento, você vai encontrar essa mesma característica. A igreja, na sua origem, ali no primeiro século, ela se reunia, irmãos, no deserto, ela se reunia em lugares áridos, em lugares distantes, para fugir da perseguição. A China é assim, entendeu? Esses países aqui, alguns países da Europa, ali no Oriente Médio, até mesmo na África, você vai encontrar muito isso, entendeu? A igreja, ela funciona, mas funciona escondida, entendeu? Ela não pode ter um templo como esse, não há liberdade de pregar como nós temos. A igreja é perseguida, pastores são mortos, as mulheres são estupradas, entendeu? Eu vi isso, tem vídeo, na verdade, eu não lembro qual é o país da África aí, eles levam a família para a praça pública com todos os seus bens e colocam ali, e eles jogam combustível em cima das pessoas e dos bens e tocam fogo mesmo ali na praça pública, entendeu? Isso é o preço para ser cristão em alguns países do mundo, querido. O que nós temos no Brasil, irmãos, olha, querido, ser cristão no Brasil é muito fácil. É tão fácil, irmãos, que isso tem prejudicado a igreja. Há muitas profissões de fé falsas. Há muita gente que confessa a Cristo, mas que nunca nasceu de novo, entendeu? Nunca nasceu de novo. Você quer ver uma coisa interessante? Imagine se houvesse, e eu não duvido que vai chegar esse tempo no Brasil, uma lei no Brasil que determinasse a prisão de todo aquele que confessasse o nome de Jesus. Aí nós saberíamos quem de fato é crente, irmãos. Por enquanto, dizem os estudiosos aí, que a maior prova de fé para muitas pessoas hoje é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Essa é a nossa grande prova de fé. Sabiam disso? Nossa fé não é provada, nossa fé não é testada. Nós vivemos um paraíso, irmãos. O Brasil ainda é um paraíso para o cristianismo. É tão bom que chega a ser prejudicial. Quando eu penso em Noé, em Ló, eu me pergunto, né? Como é que eles conseguiram manter a fé em meio a tudo aquilo que eles viveram, querido? Sabe como as pessoas viam Noé, Ló? Vou falar de Ló um pouquinho agora. Sabe como as pessoas viam Ló? Eu vou ler um texto, querido, para eu te dar uma noção do que ele vivia, do que ele sentia na pele, entendeu? O texto que nós lemos em Pedro diz que ele se afligia com a situação daquele povo. Mas olha só, quando você vai para Gênesis 19, versículo 4, aí eu vou seguir aqui uma sequência até grande de versículos para te mostrar como eles eram, como Noé, como Ló, na verdade, como Ló era visto pela sociedade ao seu redor, entendeu? Olha só, Gênesis 19, 4. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Isso aqui é porque Ló recepcionou os anjos que Deus enviou para destruir aquela cidade, entendeu? Eles estavam na praça, Ló foi até eles lá, levou para dentro de casa. Depois que Ló fez isso, aí acontece isso aqui, entendeu? Ainda não tinham ido se deitar, quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui para nós, para que tenhamos relações com ele. Ló saiu para conversar com todos os homens e fechou a porta atrás de si. Aí Ló diz: por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens, deixe-me trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. Saia da frente, gritaram eles. Agora preste atenção, querido. Aqui está a maneira como eles eram vistos por aquela sociedade. Eles dizem assim: olha, esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz.
faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Irmãos, o nível de perversidade, o nível de malignidade naquela sociedade era uma coisa tão terrível que o cara está oferecendo as 2 filhas virgens para aqueles homens e eles não querem. Eles querem os homens que estão dentro da casa dele, entendeu? O sexo para eles que é comum entre homem e mulher, já não faz sentido. O nível de perversidade já chegou num ponto tão que eles não querem saber disso. Eles querem os homens, entendeu? Por isso o termo sodomia, querido, tá? Eles querem os homens. Mas o que me chama a atenção, querido, é porque era assim que Ló era visto por aquela sociedade. Era assim que ele era visto. Como alguém que está bancando o juiz, né? Como alguém que quer ser melhor que todo mundo, entendeu? Que fica apontando o erro dos outros. É assim que eles estão vendo, assim que eles viam Ló, na verdade. Eu espero sinceramente, irmãos, que vocês consigam perceber que eu estou tentando aqui, né, tratando aqui da situação descrita que o apóstolo Pedro citou, né, de que é difícil se manter cristão, é difícil se manter firme em tempos de aridez espiritual, mas também, querido, eu espero que vocês entendam que eu particularmente, querido, considero a nossa realidade um pouco diferente daquela. Eu sei que essa realidade é descrita aqui, mas eu considero que a nossa realidade é um pouco diferente, entendeu? Eu quero que você compreenda, querido, que Pedro está olhando para tudo isso, ele tem em mente a igreja, ele está, de certa forma, prevenindo a igreja do que pode acontecer com eles, entendeu? Ele vai morrer, a igreja vai ser invadida, parece com Paulo, né? Paulo, quando está com os líderes de Éfeso, ali reunido na beira da praia, ele diz assim, olha, provavelmente eu não vou ver mais vocês, e eu sei que depois que eu partir, vão surgir falsos pastores, e talvez entre vocês mesmos, vai se levantar gente querendo discípulo, e por causa disso vai perverter a palavra no sentido de atrair seguidores, entendeu? Então Pedro está aqui falando a mesma coisa, olha, eu vou morrer na verdade. Está se levantando falsos mestres. Esses homens vão invadir a igreja. Daqui a pouco, essa vida que vocês têm hoje, essa comunhão com Deus vai ser ameaçada, na verdade. Daqui a pouco vocês podem ser minorias aqui nessa cidade, nesse lugar, entendeu? Daqui a pouco a fé de vocês vai ser tão afetada. E é por isso que eu queria que vocês olhassem para Ló, olhassem para Noé, para que vocês aprendessem com eles como devem agir ou reagir diante de uma situação como essa. Esse é um ensino, irmãos. Como que nós agimos? Repito, essa é a realidade tratada por Pedro. Quando eu olho para a nossa realidade, para o que nós vivemos no Brasil hoje, eu vejo uma ameaça diferente. Eu não desconsidero, eu sei que essa é uma realidade que pode ser vivenciada por um ou outro, mas não é a realidade geral que nós temos no Brasil hoje. O problema hoje, irmãos, e olha que eu estou dizendo o problema, entendeu? É que hoje é muito fácil ser cristão, porque ser cristão hoje no Brasil está na moda, entendeu? As pessoas vão para a igreja por qualquer motivo, entendeu? Por motivos mais tolos, mais bobos, na verdade, elas estão lotando a igreja. Só que boa parte dessas pessoas que estão na igreja hoje, elas não nasceram de novo, elas não conheceram a Cristo, elas estão ali por motivos errados, entendeu? E por causa disso, há um crescimento, querido, que a gente chama de inchaço e não de crescimento, entendeu? Há um processo estranho que vem acontecendo no meio da igreja hoje, querido, em que nós somos tidos como muitos, sabe, quando a gente quer medir realmente, irmãos, a espiritualidade de uma nação, não é tão difícil, sabe? Às vezes eu olho para o Novo Testamento e eu fico pensativo. Me vem à mente uma coisa, Paulo com uma equipe pequena, eles viraram o mundo antigo de pernas para o ar. Eles chegam numa cidade como Éfeso, e, irmãos, e eles, vou usar aqui uma expressão nossa aqui, eles tocam terror ali, irmãos, entendeu? Para quem não é crente. Porque é tanta conversão, é macumbeiro se convertendo, é tanta gente, a gente deixando a idolatria e indo para a igreja a adorar o Senhor, que há um levante contra eles, entendeu? No sentido de querer matá-los, de querer privá-los de pregar o evangelho. Mas, puxa, era só Paulo e uma equipe, irmãos. Eles viraram o mundo de perna para o ar.
esqueça aqui nós somos 81% de cristãos, né? Mas tem aqui 50% de católicos. Esqueça o católico só por um segundo. Nós somos 31% da população brasileira. Somos 210 mil pessoas. 31%, irmão, vai dar aqui numa faixa de 70 milhões. É isso? 30% de 210 milhões, vai nessa faixa aí, né? Nós somos cerca de 70 milhões de pessoas no Brasil hoje. 1/3 da população brasileira. A pergunta que vem imediatamente é: qual o resultado dessa massa gigantesca de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo? Se você juntar isso aqui aos católicos e usar o termo cristão, então nós somos 81%. Ah, querido, isso dá perto aí de, sei lá, de 180, não sei, 190 milhões de pessoas professando crer em Deus, crer em Jesus Cristo, crer no Espírito Santo, crer na Bíblia como palavra de Deus. Mas pergunte-se, querido, qual o resultado, qual os benefícios, qual a demonstração dessa fé no que diz respeito à sociedade brasileira? Não há, irmãos, não há. A comunidade LGBT, XY, não sei mais, eles fazem mais barulho do que nós. Sabiam disso? Sabe por que isso, irmãos? Porque a nossa fé é uma fé que não produz. Não produz. Nossa fé, querido, é uma fé que na imensa maioria está buscando o melhor para si mesmo. Eu quero uma casa melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um casamento melhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas essa fé não é revestida em bem social. Eu não sei se vocês conseguem me entender, querido, aqui, mas para mim isso é muito claro, irmãos. É muito claro. Você tem, olhe Paulo falando das igrejas. Quando Paulo vai falar da igreja de Tessalônica, ele diz assim: olha, o testemunho de vocês é uma coisa tão tremenda que não há necessidade de pregar mais. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que Deus fez e está fazendo no meio de vocês. Por todo lugar onde nós vamos, nós ouvimos falar da fé de vocês. Mas, querido, onde nós ouvimos isso hoje? Para a fé brasileira, avivamento é música, entendeu? É música, é eventos cristãos que reúne ali um bocado de gente e canta, e canta, e canta, e nós dizemos: Deus está avivando o Brasil, mas saiu dali, não há mudanças, não há transformação. O número de divórcio entre nós é igual ao do mundo. Sexo entre namorados é igual no mundo. A mentira é igual no mundo, entendeu? Tudo é igual, irmãos, não há mudança, não há transformação. Estamos professando crer em Cristo, mas isso não mudou o nosso coração. Isso não mudou quem somos, irmão. Isso me desespera, querido. É sério, isso me dá uma agonia na alma, na verdade, entendeu? Não há mudança, irmãos. Vamos, continuar aqui, senão eu não termino, tá? Como manter a nossa profissão de fé quando todos ao nosso redor nos tratam como inimigos? Como manter a nossa profissão de fé quando somos rejeitados e ridicularizados, principalmente por aqueles que amamos? Pense em Noé, você vai ver isso, entendeu? Repito, eu quero que você entenda, irmãos. Eu sei que há essa realidade, mas essa não é uma realidade generalizada, entendeu? É uma realidade localizada aqui e acolá. Veja o segundo princípio que nós vamos tratar aqui, irmãos, extraído do texto, é que o cristão, ele sempre se mantém firme em tempos de crise. Se você olhar para Ló, querido, a despeito da rejeição, de não serem bem-quistos, do escárnio, eles permaneceram firmes em suas convicções. Eu só vou ler aqui uma questão aqui de Lloyd Jones, eu vou já adiantar porque eu quero finalizar.
Lloyd Jones diz uma coisa interessante, olha, é algo absolutamente inevitável, se realmente cremos que o cristão é alguém que tem se tornado participante da natureza divina, se realmente cremos que o cristão nasceu de novo pela ação do Espírito de Deus, se cremos que Deus criou de novo esta pessoa, ele vai destacar-se. Não pode ser como as que não nasceram de novo e que não receberam a natureza divina. Do que ele está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo que o cristão é alguém diferente. É o que eu estava falando para vocês agora há pouco, entendeu? Ele não age como as pessoas, querido, que não são cristãs. Ele é diferente na conduta, ele é diferente nas palavras, ele é diferente no vestir, ele é diferente nos interesses, irmãos. E é exatamente esse tipo de transformação, é esse tipo de mudança que eu não vejo hoje na igreja do Brasil, irmãos. Eu não consigo perceber isso. Você não percebe que há uma transformação. A pessoa se converteu, mas tudo que mudou na vida dela ela era de uma igreja A, agora está na igreja B, mas ela continua a mesma pessoa, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, com os mesmos. Não mudou nada. A única coisa que mudou é que ela ia para uma igreja, agora ela vai para outra. Irmãos, isso está errado, irmãos, entendeu? Isso está errado, querido. O Lloyd Jones diz, olha, a tragédia é que a diferença entre nós e o mundo é quase imperceptível. Às vezes ele diz, olha, a tragédia é maior, pois alguns até fazem uma tentativa positiva de serem semelhantes ao mundo, até mesmo dentro da igreja, muitas vezes isso se evidencia, né? E há quem pense na igreja como lugar para entretenimento cultural e até mesmo para outras formas de entretenimento. Ele continua falando, olha, a igreja, na tentativa de tornar-se popular, organiza representações de danças, dramas, para ser tão semelhante ao mundo quanto possível, em vez de se sobressair como Ló e como Noé. A igreja hoje, ela entendeu, não sei como, baseado não sei em quê, que para fazer uma mudança na sociedade, para atrair as pessoas que não estão aqui dentro, nós precisamos criar entretenimentos para atrair as pessoas. Nós precisamos dar a elas o que elas querem, entendeu? Isso é uma coisa, irmãos, que não faz sentido. A igreja não quer orar, porque para mudar a sociedade, nós temos que fazer duas coisas, basicamente, três coisas, na verdade. Oração, né, palavra e a pregação, que é a mesma coisa aqui. Duas coisas, basicamente, é orar e pregar, irmãos. E esperar que o Senhor faça a obra. Não adianta querer ajustar a igreja para receber as pessoas. Não adianta querer adequar a igreja, irmãos, a pessoas que são ímpias, entendeu? Então a gente está aqui promovendo entretenimento para ela. Eu já disse a vocês um monte de vezes. Um dos maiores temores que eu tenho, querido, é porque eu leio lá, toda vez que eu passo por isso em Ezequiel, isso me dá uma agonia na alma, na verdade. Deus diz para Ezequiel, está vendo as pessoas, elas vêm todos os dias te ouvir, todos os dias, mas para elas, tu és apenas entretenimento. Elas não vêm porque querem mudança de vida, elas vêm porque acham interessante. É a moda agora, né? Nós temos um profeta trazendo palavras, revelações, então está todo mundo indo ouvir, mas ninguém quer ouvir de verdade, ninguém quer mudar de vida. Há muita gente assim, irmãos, e a gente precisa ter cuidado, querido. A igreja, para ser relevante, irmãos, ela precisa orar, ela precisa expor a palavra, não importa como vai, ela tem que expor, entendeu? Não tem que pensar em agradar as pessoas, não tem que pensar em fazer com que as pessoas se sintam bem aqui dentro, elas têm que ouvir o evangelho. Vou dizer algo para vocês, querido. Eu sei que isso é radical, mas eu acho que a gente tem que ser radical assim. Se a nossa intenção, irmãos, se a nossa intenção é agradar as pessoas, é dizer a elas o que elas querem ouvir, a ponto de uma pessoa não cristã vir para cá, ouvir a palavra e sair daqui e dizer assim, oh, que palavra abençoada aquela. Ei, um crente que ouve a palavra de Deus, ele não pode sair dizendo que ouve palavra abençoada, a não ser que isso leve ele ao arrependimento, irmãos, porque a função da palavra, para quem não é crente, o propósito da palavra pregada a um não cristão é convencê-lo do seu pecado, é levá-lo a uma mudança de vida e não agradar essa pessoa, entendeu? Fazendo promessas que não vão se cumprir na vida dele, porque ele não tem a Cristo. Você quer uma coisa interessante? E isso aqui, eu vi um dia desse, numa dessas redes sociais, e hoje eu fui lá para o Google, tentando achar, até que eu achei. É uma frase que, para mim, ela reflete muito bem o que eu estou colocando aqui. Alguém disse o seguinte, querido, olha, não existe festa junina gospel, não existe carnaval gospel, o que existe é crente
adaptando festas mundanas para matar a saudade do mundo. Pensa numa coisa que é verdadeira. Porque hoje, veja, é a ideia de querer tornar a igreja relevante para o mundo. Então, como é que eu faço para tornar a igreja relevante? Eu vou fazer o arraiá, dos crentes, eu não sei como é que se dá o nome. Arraial Gospel. Arraial Gospel, irmãos. E aí vai todo mundo lá, e só não fala de São João, mas está todo mundo ali. Irmãos, é relevante isso? O mundo faz isso melhor do que a gente, irmãos. No que é que nós estamos sendo relevantes? O carnaval para Cristo. A festa da carne para Cristo, é isso? Eu concordo, querido. É crente adaptando festas mundanas. Sabe uma coisa que me fez mente aqui? Eu não tinha planejado isso aqui, mas eu já tinha pensado sobre isso, mas não planejei falar isso aqui. Você vai ver hoje, no meio evangélico, pessoas que pegam melodias seculares, eles trazem a melodia e colocam uma letra evangélica. Uau! Eu vou conciliar aquilo que eu gosto lá no mundo, mas eu vou dar um jeito de cristianizar esse negócio aqui. E aí ele põe uma letra em cima de uma melodia secular. Grandes coisas, irmãos. Grandes coisas. Olha, querido, nós somos chamados a sermos diferentes e a nos distinguirmos. A pergunta é, como nós fazemos isso? Como é que nós podemos ser diferentes, irmãos? Eu queria muito rapidamente responder isso aqui, porque eu não vou deixar essa mensagem completa, tá bom? Eu vou já terminar. Nós fazemos isso, querido, da seguinte forma. Nós não devemos permitir que sejamos influenciados e afetados pelo mundo, quer em sua mentalidade e sua perspectiva, quer em sua conduta ou em seu comportamento. Nós não podemos nos amoldar à mentalidade do mundo, irmãos. Se nós queremos ser diferentes, nós não podemos nos submeter a isso, entendeu? Não podemos de forma alguma. E eu vou ser rápido para encerrar, tá? Segunda forma de fazer isso, irmãos, nós devemos nos inquietar e nos preocupar com o estado em que o mundo se encontra. Porque o texto que nós estamos estudando, versículo 8, diz assim, olha, porque esse homem justo, Ló, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa dia após dia, por causa das obras iníquas que eles praticavam. Ele torturava a sua alma com aquilo que ele via. Pedro está dizendo aqui, querido, que Ló se entristecia profundamente com aquele estado de coisas. Que aquela situação causava uma revolta e uma indignação no coração dele. Você quer um bom teste da sua espiritualidade? Veja, irmãos, veja, e aí eu estou sendo apenas bíblico, tá? Como você reage diante das brincadeiras que o mundo faz acerca da embriaguez, da imoralidade e dos vícios? Como que você reage diante disso? Veja, o texto diz que Ló se afligia, ele torturava a sua alma. Aquilo era torturante, aquilo era... meus irmãos, veja a expressão, ele atormentava a sua alma com o que ele via na sociedade. Ele era levado quase ao desespero, irmãos, quase ao desespero, por causa do que estava vendo. Olha, me permita uma palavra, eu sei que isso vai mexer com alguns de vocês, mas eu preciso falar. Muitos de nós, irmãos, gosta desses humoristas que tem aí em redes sociais. Você pode observar que as piadas quase todas têm a ver com bêbados, com imoralidade, tem a ver com a nossa fé, entendeu? E muitas vezes nós estamos assistindo aquilo dali e rindo daquilo, rindo. É uma atitude totalmente antibíblica, irmãos. Você me permite a brincadeira, mas eu vou brincar. E se você gosta de quem eu vou falar aqui, eu lamento por você. Mas se você quer rir, irmãos, ouça Cláudio Duarte. Você não vai ver imoralidade, entendeu? Não vai ver essas coisas. Ele faz piada de crente. Ele é um humorista cristão. Então veja, entendeu? Agora, o Whindersson Nunes, lembrei do cara lá, o sobrevivente. O Whindersson Nunes? Faça isso não, querido. Entendeu? Tá aí quer sorrir? Sobrevivente. Não tem piadas, não tem, é só um cara que resolveu fazer da vida uma graça. Quando nós rimos, querido, do pecado,
nós estamos entristecendo a Deus. Você pode ter certeza disso. E por último, devemos pregar a palavra de Deus. É necessário que haja essa inquietação, essa preocupação, essa revolta, irmãos, essa indignação no nosso coração, entendeu? Na verdade, não é a última parte ainda, tem a parte principal, é isso mesmo. Tem que haver isso em nós, irmãos. Olhe para o mundo, querido. Olhe para o mundo ao seu redor. E você vai ver de maneira muito escancarada. Esqueça Brasília agora. Olhe só a sua realidade. E você vai ver uma imoralidade que prevalece, irmãos, que é assustadora. Você liga a televisão, tem imoralidade. Você vai ouvir a conversa dos amigos do final de semana, você vai ouvir imoralidade. Irmãos, a imoralidade é uma coisa tão perturbadora hoje, querido, que só mesmo a graça de Deus para nos manter santos, entendeu? Porque de todos os lados, de todas as formas, nós somos tentados com isso. Então a gente não pode compartilhar com isso, irmão, não podemos compactuar com isso, na verdade. Você vai ver a violência, querido, tomando conta da nação. Você vai ver, querido, a corrupção tomando conta da nação, a injustiça prevalecendo, entendeu? Então, num mundo como esse, nós não devemos sorrir do pecado, irmão, nós devemos nos inquietar, nos revoltar contra isso e buscar ao Senhor em oração para que Ele opere algum tipo de mudança, irmãos. Precisamos orar a Deus, querido, para que Deus mude a vida das pessoas. Nós precisamos confrontar esse estado de coisas, querido, e mostrar as consequências disso na vida de uma pessoa. Não dá, irmãos, não dá para a gente ver tudo o que está acontecendo e ficar passivo, calado ali, às vezes sorrindo do que está acontecendo. Não, querido, nós precisamos nos posicionar. A igreja do Senhor, ela precisa se posicionar. E por último, agora sim, por último, né? Nós devemos ser o exemplo do tipo de vida que nós queremos que estas pessoas vivam. É basicamente isso aqui. O maior desafio nosso, e aqui é onde eu volto para aquela tecla, irmãos. Não dá esse cristianismo fácil que nós vivemos hoje, essa vida cristã hoje que está na moda, que a gente está aí e toda coisa, o nosso linguajar, a nossa maneira de viver, muitas vezes a maneira de vestir, tudo isso, querido, reflete algo que não é de fato uma transformação interior, porque a transformação interior, irmão, diz respeito a uma mudança radical na nossa vida, irmãos. Você pode se ajustar a uma realidade, querido, sem que de fato passe por uma mudança, por uma transformação, na verdade. Você mentia, não mente mais. Você roubava, não rouba mais. Você era um imoral, agora você é santo. Você era um adúltero, agora você é um homem fiel. Irmãos, isso é transformação, isso é mudança radical e é disso que nós precisamos mais do que qualquer outra coisa nesse mundo. Nós não podemos contrapor o mundo, irmãos, vivendo como o mundo vive. Você quer uma mudança? Se indigne com o que está acontecendo, se revolte, que essa revolta te leve ao joelho e ao Senhor em oração, buscando ao Senhor para que Ele opere uma transformação na nossa sociedade. Mas mais do que orar, mais do que se indignar, nós precisamos, irmãos, viver o tipo de vida que nós queremos que as pessoas vivam. Esse é o nosso maior desafio. Queremos que elas imitem o nosso amor a Deus, nossa vida de oração, nosso amor à palavra, nosso amor ao próximo. Que nós sejamos exemplo dessas coisas. Repito, olhe para Ló, olhe para Noé, e você vai ver isso, querido. Você vai ver exatamente isso. Noé é chamado pregador da justiça, pregoeiro da justiça. Ele pregou 100 anos. Enquanto ele estava construindo a arca, ele estava anunciando. A mensagem era anunciada com palavras e com aquilo que ele estava fazendo. Embora não houvesse conversões, ele conseguiu livrar a família dele. Eu penso que, mesmo que, irmãos, eu tenho uma coisa comigo, olha, eu já prego o evangelho faz muito tempo e como fruto daquilo que eu prego, eu já vi muita gente transformada. Só que tem uma coisa que ainda me tira a paz, é ver a minha família, pelo menos parte dela, que ainda não foi mudada, entendeu? Eu vou ser franco com vocês, honesto com vocês. Eu preferia vê-los salvos do que ver esse monte de gente que já foi alcançada por Deus. Porque é sangue do meu sangue, irmãos.
São as pessoas mais importantes na minha vida. Eu oro há 20 anos, mais de 20 anos. Eu peço a Deus pela transformação na vida deles. Aqui e acolá a gente fala, quando pode, entendeu? Mas eu ainda tenho algumas pessoas da minha família, boa parte dela que ainda não conhece a Cristo. Às vezes eu sou tentado a levar ao Senhor. Senhor, eu tenho pregado tanto o Evangelho, tenho visto tantas pessoas se converter, me dá como recompensa isso a minha família. Eu nunca disse isso para Deus, mas já me veio ao coração muitas vezes dizer isso, entendeu? Eu acho que não deveria levar isso diante do Senhor dessa forma. Noé pregou 100 anos, irmãos. Toda aquela geração morreu, e morreu condenada. Mas pelo menos ele levou a família dele com ele. Eu acho que vale a pena, entendeu? Eu acho que vale a pena. Tem que haver no nosso coração, querido, esse desejo de ver os nossos familiares salvos. Tem que haver. Eu penso, irmão, que se você não se importa com os seus familiares, eu penso que teu coração ainda não foi transformado ainda, entendeu? Porque devia pensar, querido. Devia orar. Eu sei que é mais difícil, o próprio Jesus Cristo disse, né? É mais difícil dentro de casa. É mais fácil pregar a vocês do que pregar para eles. Não tenho dúvida quanto a isso. Mas isso não quer dizer que a gente não deve continuar tentando. E mais ainda, orando, dando testemunho, mostrando o poder de Deus na nossa vida. Amém, querido? Vamos nos colocar de pé? Nós temos um desafio como igreja, irmãos. Ser a mudança que nós queremos ver nas pessoas. Esse é o nosso maior desafio como igreja. Ser um testemunho vivo do poder de Deus. Um testemunho vivo de que Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Pode transformar uma vida de uma pessoa. Porque não adianta ficar falando, que ele dá mau testemunho. Não adianta, isso não tem muito efeito, muito valor, entende? Você vai ouvir aquele famoso discurso, ser crente como fulano de tal, pastor? Quero não. Prefiro ficar como eu estou. Já ouvi isso tantas vezes, irmãos, que eu concordo, eu digo, é verdade, irmão. Não sei de quem está falando, não, mas é verdade. Ser crente como algumas pessoas é melhor nem ser. É porque viveu um engano, entendeu? Que você seja, irmãos, a diferença que você quer ver nos seus familiares, nos seus amigos, no nome de Jesus.